Capítulo 20. Emily. André observa enquanto devora o pastel, como se não houvesse amanhã. Ele com toda a classe come lentamente, provavelmente almoçou, não passou o dia inteiro se estressando com o celular. É possível ver um sorriso se formando no canto de sua boca, aguçando minha curiosidade para saber o que se passa em sua mente. O que houve? Fiz algo errado? Visivelmente encabulada, interrogo. Não, só acho sua simplicidade encantadora. Você deve olhar para mim e dizer: ó céus, uma pobre. É tão bonitinho, ela é configurada para rir de tudo e fazer os outros rirem também, nunca vi uma dessas. Desinibido, André se permite apenas rir. Quem ouve você dizendo vai pensar que eu sou arrogante, que não convivo com pessoas de condição um pouco mais baixa que a minha, o que não é verdade. O italiano se defende. Um pouco abaixo da sua? Meu filho, nos degraus da vida eu estou no primeiro e você está no 10º. Você tem razão, a Carolina, minha ex-namorada, não tinha condições financeiras elevadas, mas não era tão alegre quanto você. Não que fosse uma mulher fechada e fria, não, tinha seus momentos, mas na grande maioria das vezes era séria e centrada demais. Ah, Emily, desculpa, você toda animada e eu aqui falando de coisas tristes. Por mim eu passava a tarde inteira te ouvindo, André, fica tranquilo. Você não fala muito dela, talvez precise de alguém para te ouvir e para compartilhar esses sentimentos guardados. Como vocês se conheceram? Dou a abertura para que ele fale, é muito bom ouvi-lo e ver o quanto está aprendendo a mencionar a ex-namorada com uma certa alegria e não dor. Eu havia acabado de chegar no Brasil, estava completamente perdido, fui escolher logo São Paulo, que é uma verdadeira metrópole. Ânimo, André, ânimo. Se você tivesse escolhido o Rio de Janeiro seria muito pior, o povo ia te receber lá de fuzil, ia te perguntar qual é a fita e você ia ficar perdido. Olhou-me completamente estarrecido, me fazendo rir. É brincadeira, seu bobinho, continua. Eu estava numa parada de ônibus, então ouvi a dona Antonella, minha sogra, conversando com a Carol. As duas estavam falando em italiano, mas a Carol estava corrigindo algumas palavras que ela tinha dito em português. Aquilo para mim foi a luz no fim do meu túnel, resolvi ir atrás. O sorriso foi instantâneo em nossos lábios, eu imaginando a cena e ele revivendo. Ela não te achou meio perturbadinho da cabeça, não? Sei lá, se um estranho chegasse para mim me perguntando onde ficava a rua da esquina eu já ficaria desconfiada. A minha amiga, experimenta ser jogada em um país que você não sabe o idioma, a coragem e a loucura vêm na hora porque ali você está pensando em comer e dormir. Concordei balançando a cabeça. Ela foi super simpática, a dona Antonella também apaixonou por mim no primeiro momento e me convidou para conhecer a casa delas. Bom, e assim a Carol começou a me ensinar português, indicou um lugar para eu ficar, me instalou direitinho e orientou um moço do hotel em que eu fiquei que sabia italiano para me ajudar quando precisasse. Depois veio o namoro, o pai dela construiu uma casa para a gente com muito esforço, era um local simples mas que eu amava viver. Não demorou para os gêmeos virem, e as ameaças do meu pai também. Ela me tranquilizou, dizendo que tudo ficaria bem e que nada aconteceria com a gente. Só entrou em pânico de fato no dia do incêndio. Eu sinto muito, André, sinto muito mesmo. Ela deve ter sido alguém muito especial, não é mesmo? Julgando pela simpatia do seu Osvaldo, aquele senhorzinho é um amor de pessoa. Ele sempre foi desse mesmo jeitinho, obviamente todos nós sofremos muito com a morte da Carolina, mas em nenhum momento ele me acusou. Muito pelo contrário, eu fiz isso. Eu imagino o quanto vocês foram felizes juntos, e o quanto ela foi sortuda por ter tido alguém tão especial como você. Pode não parecer, mas você é incrível. Isso tudo é só porque eu te dei comida? Ele brinca. É, por isso também, ai ai. Por falar em comida, a Laura te avisou da feijoada amanhã? Ele me olha curioso. Não, ela está apaixonada pelo Giovanni, está no mundo da lua. Ele brinca, concordo rindo. Pois é, amanhã eu vou fazer feijoada, posso contar com a sua presença? Conte comigo, aliás, aguardo ansiosamente porque pelo que a Laura me disse sua feijoada é ótima. A habilidade do meu pai com a cozinha era absurda, ele trabalhava em 3 restaurantes diferentes antes de eu nascer de acordo com a minha tia. Levava uma vida normal até conhecer a minha mãe,
Acabou deixando os livros de receita de herança para mim e eu também, quando ele cozinhava em casa, observava e acabei herdando o dom. Ele era louco pela culinária italiana. Se fosse vivo, te colocaria em uma mesa dessas, para sentar e conversar sobre comida o dia inteiro. Queria deixar o homem feliz? Era só falar de comida. Você acha que ele teria gostado de mim? Tá brincando? André, você é o tipo de pessoa que ele ia querer conhecer só para te fazer rir. Obviamente ele ia te dizer para ficar longe de mim porque eu sou um pouco doida, mas isso aí todo mundo faz. Que nada, Emily, ele ia te elogiar e ia falar sobre a filha maravilhosa que ele tem. Rapaz, o que a gente não faz por uma feijoada, né? Ele começou a rir em resposta. A senhora anda muito desligada, viu, dona Laura? Na hora do jantar, provoco. Por quê? Interroga como se realmente não soubesse do que se trata. O que eu pedi para você quando saiu daqui hoje de manhã? Ou melhor, o que eu te falei ontem à noite para você fazer hoje? Parecendo compreender o que eu acabei de dizer, Laura começa a rir. Eu falei para o Giovanni. Ela justifica. Eu convidei só o Giovanni? Minha pergunta sai mais séria do que eu gostaria. A propósito, avisa para ele que na segunda-feira temos uma reunião no escritório do Gustavo. Contorno a situação antes que entremos em outro assunto que eu não quero falar. Nossa, é só tocar no nome do André que ela já fica toda irritadinha. Laura graceja, me fazendo desejar pegar a panela e jogar água quente em sua cabeça. O clima na mansão está bem tenso por causa do retorno da Susana Greco, sem contar que a Vitória tá grávida. Laura solta as notícias no ar, pegando-me de surpresa. Como é que é? A mulher que provocou a morte do marido e supostamente matou a mãe está grávida? Pois é, mulher, a família inteira ficou chocada. Isso ainda vai dar problema, Laura, escuta o que eu tô te falando. Afirmo. O domingo chegou, a primeira escola bíblica dominical que participei em nossa nova igreja. Ao término da escola bíblica, fomos até minha casa. A Carolina e o Denis são jovens, mas me fizeram ficar vidrado a cada trecho da aula. André comenta. As classes da escola bíblica, ao menos nessa igreja, é bem diferente do que na anterior que eu congreguei. Não há separação entre a classe de jovens e adultos, se diferenciando do que costuma acontecer em outras igrejas. A classe dos adultos é composta por pessoas casadas. Por isso, o foco das aulas é na questão familiar. Meu pastor, no entanto, uniu as duas classes, pois se percebeu que os jovens de 18 anos para cima estão se preparando para a vida em família. André é o único que ainda não participa conosco. Novos convertidos são colocados em uma classe separada para a preparação do início da vida com Deus. É um período de aprendizados que exige um ensino um pouco mais minucioso na área espiritual. Aprendem a desenvolver uma rotina da leitura da Bíblia, a intimidade com Deus, os princípios da palavra do Senhor e como devem se comportar segundo a doutrina da igreja. De acordo com a própria Carolina, são ovelhas recém-nascidas que estão se integrando ao rebanho. O Denis só é um pouco lento no raciocínio a ponto de esquecer a noiva na igreja, mas tirando isso é alguém muito sábio. Giovanni faz a ironia. Estamos falando logo sobre escatologia, o fim dos tempos. Eu perdi um contrato milionário na empresa por causa disso. O ramal está em guerra contra Israel e isso acaba envolvendo toda a Arábia. Meu irmão estava de viagem marcada para Beirute e eu achei melhor encerrar o contrato e não me envolver com essas coisas, sem contar que somos completamente contra o terrorismo. Além disso, não quero mandar meu irmão para o Líbano para terminar tendo que enterrar o Ricardo, por mais cruel que ele seja. André inicia um assunto extremamente importante. Aí entra duas coisas super importantes. Primeiramente temos a questão da volta de Jesus, o fim dos tempos que está muito próximo. A geração de hoje está muito ligada nas coisas da terra e acaba esquecendo que nosso alvo é e sempre será o céu. Enquanto tem outras pessoas que estão deixando de viver na esperança de não estarem aqui daqui a alguns dias. É preciso manter o equilíbrio, ainda existem muitas almas para ser ganhas e ao mesmo tempo é necessário ter uma intimidade com Deus para não sermos condenados à eternidade ao lado do inimigo. Uma outra questão super importante, a nação árabe vem da descendência de Ismael, é o fruto da falta de paciência da matriarca Sara. Que isso sirva de lição não só para o André que está no início da caminhada cristã, mas para nós também. Uma decisão nossa não afeta somente a nós, sendo ela certa ou errada.
acaba refletindo na nossa descendência. O ato equivocado de uma mulher que não soube esperar o tempo de Deus e olhou para as circunstâncias da vida ao invés de olhar para o dono da promessa. A decisão de uma mulher que deu uma escrava ao marido para supostamente ajudar a promessa de Deus a se cumprir reflete hoje na descendência de Abraão. Os filhos da promessa contra os filhos da pressa. As palavras sábias de Giovanni nos fazem refletir. Confesso que a ideia de ir para o céu é bastante tentadora, mas estou no comecinho da caminhada cristã ainda. Quero aprender, quero conhecer o máximo possível para poder passar isso para outras pessoas. O grande problema do Brasil, André, não sei se é assim nos outros países, é que os missionários brasileiros têm sonhos de evangelizar países perseguidos da pregação do evangelho. Toda vez que você entra numa escola de missões, você só ouve: "Ah, eu quero fazer a obra missionária na Coreia do Norte porque lá os missionários são perseguidos. Ah, eu quero ir para a África." Laura explica. O povo não aguenta ouvir um xingamento do patrão que não é cristão. Já ora para Deus matar porque se estressa e aí querem visitar outro país para evangelizar. Giovanni demonstra indignação. E enquanto essas pessoas desejam levar a palavra de Deus para gente de muito longe, o povo daqui morre sem ter a salvação. Às vezes é um vizinho desse missionário com sonhos de grandeza. Os olhares incrédulos preocuparam o italiano. Falei besteira? Usa mesmo, paizinho, pegue este homem e usa, senhor. A ironia foi acompanhada por um sorriso de satisfação. Não, mano, é justamente por você ter dito uma verdade que a gente está chocado assim. Giovanni justifica. Eu tenho muito que aprender ainda, mas estou feliz por saber que de certa forma dei o primeiro passo. Você está se tornando um grande homem de Deus italiano, espero que ele te use da melhor forma possível, seu testemunho já é um evangelismo. Afirmo. Muito além da satisfação de saborear um almoço de domingo está o gozo da companhia de pessoas que partilham comigo o mesmo propósito de vida. Meu futuro marido, meu futuro cunhado e minha companheira de todas as horas. Aos poucos, minha história com André vai se iniciando, bem como a de Laura com Giovanni. 4 vidas completamente diferentes que Deus achou por bem unir.